Agora que eu vi que o enquadramento aqui vai ficar só o tio, o pessoal vai achar que eu sou comunista. É Chesterton, a camisa é uma sátira, tá? Mostra a barriguinha aí pra galera. Não vou mostrar a barriguinha pra galera, não. Sou um lorde. Hi, peoples! Aqui quem vos fala é Sir Charles. Estamos mais uma vez juntos nessa hora do chá. E hoje vou aproveitar que o disclaimer do programa é britânico. Então, assim, eu falo umas coisas pop, mas de vez em quando eu tenho que lembrar que o disclaimer do programa é britânico. Eu tenho que falar de coisas da Inglaterra. Né? Então hoje eu vou falar de São Dunstano. Por quê? Porque eu gosto. Não se esquece de se inscrever, tá? Não é possível que você tá vendo esse vídeo e não se inscreveu no canal ainda, cara. Tem muito conteúdo bom. Se inscreve no Santa Carona, me ajuda a digitar. Você dá um curtir, manda pro Gui. Hoje nós vamos falar sobre São Dunstano. Você deve estar se perguntando que cargas d'água é São Dunstano e nós vamos solucionar isso hoje. Eu prometo que vai ser interessante, tá? Fiquem pelo menos até o final que vai ter uma piada ruim. Então, a gente tá falando de um dos santos ingleses mais famosos e, na verdade, foi o grande santo da Inglaterra até surgir São Thomas Becket e assumiu o posto. Mas ali no início medievo da Inglaterra ele vai ser o grande nome, né? Durante a trajetória dele ele foi abade de Glastonbury, bispo de Worcester, falei errado, bispo de Londres e arcebispo de Cantuária, que é o cargo mais alto, né? Então ele começou, na verdade, de um simples monge. Ele começou a levar uma reforma monástica para dentro da Inglaterra. Ele, na verdade, ele vai ser um dos grandes nomes que vai convalidar ali a regra de São Bento nos mosteiros ingleses. Você sabe o boom que isso vai virar depois, porque são os monges beneditinos que vão trazer toda uma evangelização para a Europa e vão desenvolver, inclusive, a confissão auricular. Ele é o start desse negócio. E ele começa a fazer isso. Por causa disso, o Papa, o Santo Padre, o sagra bispo. E ele retorna de volta às terras inglesas e vai assumindo essa série de cargos até estar na corte. Né? E é até curioso, porque mesmo na corte, ele bate de frente com os reis. Então, o rei começa a se envolver com a teteia lá, e ele viu que a menina não é de boa ainda, não sei o que. Ele falou, ó, não quero você andando com ela, porque ela é uma... E aí o rei fica ofendido e tal, não sei o que, e acaba ficando com ela assim. É óbvio que ela vai mandar ele perseguir, aí ele muda, fica um tempo fora e tal. Enfim, é um homem que, se você for olhar assim, toda a colocação histórica dele, ele é muito importante. Se você for olhar a santidade dele, é um homem formidável, porque humilde, dedicado a trabalhos manuais, mesmo sendo um grande intelectual, era, então, assim, um homem de muita santidade. Mas o fato que eu quero contar, que faz São Dunstano ser um santo tão genial, é a história, né, que conta que ele estava trabalhando, ele é patrono dos aurives exatamente porque ele trabalhava como ferreiro. Ele mexia com metais. E aí ele estava trabalhando, então, como ferreiro lá. E um dia apareceu nada mais, nada menos do que o Senhor Satanás. O diabo apareceu pra ele, e aí naquela forma meio bode, assim, né, própria do período medievo. E ele começa a implicar ali São Dunstano. O que São Dunstano faz? Cabra macho, faz com muito santo. Eu acho que é o santo que eu vi que fez isso, mas enfim. Ele pegou o ferro de pegar coisa que tá no fogo e apertou o nariz do Satanás. E foi apertando até jogar o Satanás no chão. Jogou o Satanás no chão, ele pegou uma ferradura e começou a pregar a ferradura no casco do diabo. Terminado isso, o diabo começou a chorar, porque a dor era muito grande. Ele pedia, por favor, misericórdia, me solta. Gente, ele fez o diabo pedir por misericórdia. E o diabo pediu misericórdia e tal, me tira disso e tal. E ele pegou e falou, olha, eu tiro, mas com um combinado. Puxou a ferradura. Toda vez que você vê uma coisinha dessa aqui, eu quero que você se lembre do que você passou aqui hoje. Então vamos fazer o seguinte, toda vez que você beirar uma casa e você vê em cima da porta dessa casa uma ferradura, eu quero que você se lembre do que eu fiz. E eu quero que você não beire aquela casa, senão eu vou atrás de você, eu vou te pegar. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! E o diabo prometeu, deu uma palavra de honra lá, ele fez o diabo assinar um termo, e aí ele soltou o diabo foi embora e não voltou nunca mais. O fato é que as pessoas começaram a colocar ferraduras em cima da sua casa e com o passar das eras aí a gente vê a ferradura virar um símbolo de sorte. A gente não sabe por quê. Exatamente porque, olha só,
Quem diria, né? Que na base de tudo quanto é que a gente acha que pensa sobre a civilização ocidental, tem uma assinatura da Igreja Católica. Da mesma forma que a gente vê que o trevo de 4 folhas tem a assinatura de São Patrício, a gente vê agora que até mesmo na ferradura a gente tem a assinatura de São Dunstan. E é exatamente isso que eu queria comentar, porque eu acho esse santo fenomenal. Primeiro porque nele a gente tem a presença do lendário. Ele não foi só um santo, ele não foi só uma lenda, ele foi um herói. E foi um herói de um povo. Mais tarde ele vai morrer doente, mas já logo vai começar o culto por ele. O local da relíquia dele vai ser muito visitado. Vai ter todo um remanejamento de onde é que fica, onde é que tá, mas as pessoas sempre atrás do corpo dele. E é interessante por causa disso, ele é um homem que se torna lenda, exatamente pela sua vivência coerente de fé, né? E aí você vai dizer, mas essa coisa do demônio não existiu. Não interessa, o fato é de que existiu um homem, esse homem foi santo, e a forma dele ser santo é tão comum, mas ao mesmo tempo por ser tão extraordinário, porque o santo ele é um homem comum, mas ele diferencia da sociedade dele. E à medida que ele vai sendo diferente, com o passar das eras ele se torna lendário, né? E vira um mito, no real sentido da palavra, né? Como vocês ficam gritando para políticos, ele vira um mito mesmo, né? A ponto de você achar que a ferradura tem propriedades mágicas por causa dele. Ele é um homem que mostra exatamente como essa construção do nosso imaginário, da nossa colocação, dos nossos ícones, toda a mentalidade realmente ela tem uma assinatura católica, e é incrível como a gente vai perder, porque a gente vê que virar superstição, e a gente vê depois, olha só como é que é o movimento, a coisa é católica, os católicos não valorizam, aquilo vai perdendo por falta de instrução, vai se tornando superstição, e a partir do momento que passa a ser superstição, os católicos abominam. E eles perdem aquilo que era deles, desde o início. Então eu te pergunto, o que mais a Igreja Católica vai ter que perder? Você pega, por exemplo, o ictus, o peixinho, né, do cristianismo. Os evangélicos começaram a usar, começaram a colocar nas coisas deles e o símbolo virou deles. Simplesmente a gente perdeu, não é mais nosso, é deles, porque agora ficou associado totalmente a eles. Por quê? O primeiro símbolo do cristianismo, porque a gente deu mole, pros nossos símbolos. O quanto mais a gente vai ter que perder porque a gente não valoriza, porque a gente não descobre a nossa própria história, da nossa própria igreja, das nossas próprias coisas. Fica a se pensar, né? A gente perdeu a ferradura, a gente perdeu o trevo, a gente perdeu o ictus, quantas coisas mais a gente vai perder? Eu fico vendo agora, tem publicações evangélicas e mesmo ateias, que pegam coisas da igreja, tiram as palavras que para eles não são agradáveis, por exemplo, faz uma publicação de confissões aí, põe só Agostinho de Hipona, ou você pega aí os padres apostólicos e muda o nome para pais apostólicos, né, para ficar mais conveniente para você, e levam. E aí? O que a gente faz? Então fica esse apelo, conheça a sua igreja, conheça o tesouro da nossa tradição católica e não deixe isso se perder por tolice. Porque aí, olha aí, quantos abominam hoje, né, a ferradura, e olha que símbolo fantástico de luta contra o demônio que a gente poderia estar usando isso. Essa fica a reflexão de hoje, espero que vocês tenham gostado, a Hora do Chá fica por aqui. E agora, uma piada ruim. Aconteceu numa cidadezinha dessas de interior que morreu um burro na porta da igreja. E é um animal extremamente pesado. E a prefeitura teria que ir lá e retirar aquele animal daquele local público ali, né, e não foi. E aquele burro começou a apodrecer, começou a feder, começou a ficar desagradável. O padre, já incomodado com aquilo, foi logo na prefeitura. Só que o prefeito, né, era um tanto revoltado com a igreja e gostava de implicar a igreja. E aí o padre chegou e falou, olha, você precisa dar um jeito naquele burro que tá na porta da igreja, aquele negócio tá fedendo, é desagradável pros fiéis. A prefeitura tem que fazer alguma coisa. E aí o prefeito, pra implicar o padre, logo virou e falou assim, pensei que a função do senhor fosse cuidar dos mortos. E o padre não se fez de rogado, falou, cuidar dos mortos e avisar os parentes. Eu tô fazendo a minha vida, meu Deus. Até daqui 15 dias e tchau!